Uma mulher desaparece na neblina, mas seus segredos permanecem na maré. Bem-vindo ao Silent Thread. Eu sou seu anfitrião Arrow. Vamos fazer crescer esta equipe amante do mistério. Comente de onde você está se juntando a nós. Estou sempre ansioso para ler seus pensamentos. Vamos começar. A neblina matinal grudava nas ruas de paralelepípedos das docas ocidentais de Liverpool como um avarento que não quer desistir. Navios gemiam baixinho em seus ancoradouros, seus cordames chocalhando contra os mastros altos como sussurros em uma catedral. A umidade no ar era do tipo que se infiltrava sob as golas e nos ossos, e ainda assim, apesar do peso, o silêncio do distrito era estranhamente profundo. Nenhum estivador gritando. Nenhum bramido de mercadores. Apenas silêncio. A fonte dessa quietude estava na beira do cais. A lanterna da viúva, uma pensão com frontão e coberta de era, erguida sobre a água como uma antiga sentinela. Outrora um alojamento para marinheiros e capitães de navios em tempos mais lucrativos, agora ostentava o ar de algo em silenciosa decadência. Cortinas de renda desbotadas pendiam como fantasmas nas janelas. A luz a gás na varanda tremeluzia de forma anormal à luz do dia, acesa, talvez, por hábito ou superstição. Lá dentro, a senhora Charity Valance, a viúva titular e proprietária do estabelecimento, jazia sobre o carpete da sala de estar, com um abridor de cartas com cabo de prata cravado no peito. Seus olhos cegos fitavam a lareira fria e manchada de fuligem, e sua mão direita estava estendida, com as pontas dos dedos roçando o fundo de uma xícara de chá virada. Nenhuma janela quebrada. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhum objeto de valor desaparecido. E nenhum grito foi ouvido, embora 3 hóspedes estivessem dormindo sob o teto dela naquela noite. A porta da pensão permaneceu trancada por dentro. O inspetor Alec Raftray, da polícia de Liverpool, examinou a sala com um olhar cauteloso. Não faz sentido, murmurou, olhando por cima do caderno enquanto se agachava ao lado do corpo. Tudo arrumado. Nenhuma luta. Nenhum rastro de sangue. Ela sabia quem fez isso, ou não tinha medo deles. Ao lado dele estava um jovem policial, de bochechas vermelhas e recém-chegado à força. Suicídio, senhor? Obrigado de Rowntree se Contraio. Ninguém se esfaqueia no coração nesse ângulo com essa precisão. É assassinato. Mas um assassinato inteligente. Ele se levantou, esfregando os joelhos. A senhora Valance recebeu 3 hóspedes ontem à noite. É por aí que começamos. Quando o inspetor se virou, uma tosse suave interrompeu o silêncio da sala. Com licença, inspetor, disse uma voz suave, com sotaque francês e calorosa, cheia de autoconfiança. Posso dar uma olhada antes que a sala seja mais perturbada? Raftray estreitou os olhos. E você é? O homenzinho, impecavelmente vestido, deu um passo à frente com postura deliberada. Seu bigode encerado era uma proeza arquitetônica de simetria, e seus sapatos de verniz brilhavam apesar da sujeira do cais. Sou Hercule Poirot, disse ele. Eu deveria chegar ontem à noite. Uma consulta particular com a senhora Valance. Infelizmente, ele fez uma leve reverência em direção ao corpo. Parece que cheguei um pouco atrasado. Rowntree arregulou os alhas. O Hercule Poirot? Aquele que resolveu aquele negócio com o secretário do Duque e os livros de códigos alemães. Poirot inclinou a cabeça modestamente. Entre outros, sim. Rowntree agitou o palito. Bem, então, monsieur, suponho que este agora seja o seu caso, tanto quanto o meu. Os olhos de Poirot brilharam, embora ele não sorrisse. Digamos apenas isto. Observarei. E pensarei. É meu costume permanecer em silêncio até que a imagem se forme completamente. Mas garanto que estarei, maioria atento. Ele voltou o olhar para o corpo e depois para a xícara de chá. Algo em sua testa se franziu levemente. Tão arrumado, murmurou. Tão silencioso. Lá fora, a neblina se adensava sobre o porto. E dentro da lanterna da viúva, os primeiros fios de uma tapeçaria oculta já começavam a se desenrolar. Fios de perda,
engano e uma verdade tão silenciosamente escondida que só a de Hercule Poirot, pequenas células cinzentas poderia provocá-lo nas sombras. Os olhos de Poirot se demoraram na xícara de chá por mais um instante. Ele não se agachou nem tocou na cena. Não, esse não era o seu método. Em vez disso, percorreu um pequeno e preciso semicírculo pela sala, com o olhar percorrendo a escrivaninha de mogno até a janela com cortinas de renda e, em seguida, o relógio de pêndulo tic-taqueando solenemente no canto. Ele parou perto da lareira e observou o mostrador do relógio. 7h12. Ainda não se sabia se era exato, mas era importante anotar. Poirot cruzou delicadamente as mãos atrás das costas. Ela estava esperando alguém, disse ele, meio para si mesmo, meio para o ar. Robntré se virou. Por que você diz isso? O serviço de chá, Messier. 2 xícaras preparadas, uma derramada. Não havia sinal de força. Portanto, ela deu as boas-vindas ao visitante. Talvez até o tenha convidado. Poirot assentiu uma vez e caminhou até a porta. Você disse que há 3 hóspedes? Gostaria de conhecê-los imediatamente. Raftray suspirou, fechando o caderno com um estalo. Certo. Eles estão na sala de café da manhã. Não os deixei sair de casa. Ninguém tocou em nada ainda. Ele fez uma pausa. Um deles, o capitão Rourke, expressou seu descontentamento com bastante veemência. Ah, disse Poirot gentilmente, vamos ver se ele é igualmente vocal quando questionado. Passaram por um corredor estreito ladeado por gravuras navais amareladas. A atmosfera era silenciosa, mas tensa, como se a própria casa prendesse a respiração. Os sentidos aguçados de Poirot captaram um leve aroma de verniz de lavanda e algo menos agradável por baixo: poeira, idade e segredos. A sala de café da manhã já fora um canto ensolarado da casa, mas o céu nublado a tornava cinza e sombria. Uma lareira baixa ardia lentamente, e 3 figuras estavam sentadas ao redor da mesa, cada uma em diferentes estados de compostura. O primeiro foi o capitão Silas Rourke, uma figura corpulenta com bochechas queimadas pelo vento, uma barba grisalha e desgrenhada e uma voz feita para latir ordens em meio a ventos fortes. Ele usava um pesado sobretudo, apesar do frio do interior, e franziu o senho para seu prato intocado. Ao lado dele, a senhorita Elspeth Garnet, uma mulher esguia de 40 e poucos anos, com cabelos cacheados e o hábito de alisar a saia em um ritmo nervoso. Seus olhos, afiados e ansiosos, iam de Poirot a Raftray. O terceiro era um jovem de cerca de 30 anos, sentado perto da janela, com feições pálidas, olhar pensativo e uma pequena mancha de tinta no punho da camisa. Parecia alguém que escrevia mais do que falava. Os instintos de Poirot se agitaram imediatamente. Raftray deu um passo à frente. Aqui é Hercule Poirot, para ajudar na investigação. Agradeço a sua cooperação. Poirot fez uma leve reverência. Senhores, mademoiselle. Lamento o momento em que nos conhecemos. O capitão Rourke soltou um grunhido de desdém. Arrependimento? Perdi um trem para Glasgow e uma reunião com um cliente. Arrependimento não chega nem perto de irritação. Poirot ergueu uma sobrancelha. Você estava planejando ir embora esta manhã? Claro que sim. Cheguei há 2 noites. Viagem de negócios, contratos marítimos. Fiquei aqui por respeito, velho amigo da família da senhora Valance. Não esperava ser mantido refém pela Scotland Yard. Ninguém é refém, capitão, disse Poirot suavemente. Uma mulher morreu em circunstâncias suspeitas. O senhor entende que o tempo é essencial. A senhorita Garnet pegaria delicadamente. Desculpe-me, mas... Sabemos como ela morreu. Ela parecia bem ontem. Ela até veio jantar comigo. Poirot olhou para Robntré, que assentiu. Ela foi esfaqueada, disse Poirot, em tom neutro, com um abridor de cartas da própria escrivaninha. Todos os 3 hóspedes ficaram paralisados. A senhorita Garnet empalideceu. Esfaqueada? Aqui? Mas, como? Poirot deu um pequeno passo à frente. Vamos devagar, por favor.
Capitão Rourke, o senhor disse que chegou há 2 noites. O senhor conhecia bem a senhora Valance? Bem o suficiente. Conheci o falecido marido dela na época em que éramos marinheiros. Perdemos contato, reencontramos no ano passado. Pensei em ficar aqui de passagem. Tomamos uns drinks ontem à noite. Ela se aposentou cedo. Poirot fez uma anotação mental. E a senhora, senhorita Garnet? Estou aqui há quase 3 semanas, disse ela, cruzando as mãos no colo. Me recuperando de um colapso. Acho que se pode dizer assim. O ar do campo. Charity disse que me faria bem. Tomávamos chá juntas quase todas as manhãs. Os olhos de Poirot se estreitaram levemente. Ela mencionou que teria visitas hoje. Elspeth hesitou. Não. Pelo menos, não para mim. Poirot virou-se para o homem quieto perto da janela. E o senhor? O jovem piscou como se despertasse de seus pensamentos. James Corrin, disse ele suavemente. Cheguei ontem à tarde. Sou escritor. Estava procurando um lugar tranquilo para terminar um manuscrito. Rowntree Resmungo. Lugar estranho para se escolher em busca de silêncio. Corrin deu de ombros. Gostei do som do nome. A Lanterna da Viúva. Era evocativo. Poirot assentiu lentamente. Alguém de vocês ouviu alguma coisa ontem à noite? Grito? Uma batida? Algo incomum. Eles trocaram olhares. Rourke resmungou. Não ouvi nada. Apaguei como uma lâmpada depois da minha bebida. Garnet balançou a cabeça. Achei que ouvi algo por volta das 10, passos na escada, mas presumi que fosse o vento. Esta casa range. Corrin não respondeu a princípio, depois disse. Eu estava com meus fones de ouvido. Não ouvi nada. Os olhos de Poirot brilharam com um leve divertimento. Fones de ouvido, monsieur. Corrin deu um leve sorriso. Eu sei. Não é muito literário. Mas às vezes ouço ruído branco enquanto escrevo. Poirot inclinou a cabeça. De fato. É preciso moldar o jardim da mente com cuidado. Digam-me, algum de vocês notou se a senhora Valance recebeu visitas ontem à noite? A senhorita. Garnet respondeu. Não que eu tenha visto. Mas ela saiu por volta das 6. Disse que tinha umas coisas para fazer. Voltou antes das 8, eu acho. Ela parecia agitada, perguntou Poirot. Não, disse Elspeth lentamente. Ela parecia melancólica, pensativa, mas não assustada. Poirot refletiu por um momento. Então, virou-se para Raftray. Posso ver os aposentos pessoais dela? Seu escritório, em particular. Raftray assentiu e conduziu Poirot escada acima. O segundo andar trazia o silêncio bolorento de uma casa acostumada à solidão. No escritório, Poirot encontrou prateleiras repletas de volumes marítimos empoeirados e várias fotografias emolduradas. Uma, em particular, chamou sua atenção. Um retrato do casamento da senhora Valance com um homem de uniforme de aparência severa. Ele abriu as gavetas da escrivaninha, com cuidado para não mexer muito. A gaveta de cima revelava correspondência, a maioria financeira. Mas um envelope estava endereçado com uma caligrafia masculina e ousada, para ser aberto somente em caso de minha morte. Poirot ergueu uma sobrancelha. Não a abriu. Ainda não. Então, na lixeira, ele viu os restos de algo rasgado, páginas carbonizadas e esfareladas, com as bordas enegrecidas pelo que parecia ser uma queimada deliberada. Alguém tentará destruir algo na noite anterior, sem sucesso. Inspetor, disse Poirot sem se virar, mande o guarda proteger esta sala. Quero que o conteúdo das cinzas da lareira seja peneirado. E este envelope, assuntos delicados devem ser tratados corretamente. Raftray pegou o envelope e o encarou. O que você acha que é? A voz de Poirot era suave. Acho que é uma carta que explica muitas coisas. Mas não todas. Ainda não. Enquanto desciam a escada mais uma vez, Poirot parou no último degrau. Virou a cabeça ligeiramente,
como se estivesse ouvindo. Não o ranger da madeira ou as buzinas de nevoeiro distantes, mas algo interno. Um padrão. Um ritmo de decepção começando a emergir. Alguém na casa estava mentindo. Disso tinha certeza. Mas Hercule Poirot, já imerso em pensamentos, compreendeu que mentiras não são ditas por si só. Mentiras eram um véu, e sob o véu havia medo. E o medo, quando pressionado, sempre revela a verdade. Os sapatos de Poirot não fizeram barulho quando ele voltou ao corredor, o leve aroma de mofo e cera de madeira o envolvendo como um véu. Lá embaixo, ele ouvia o tilintar suave de porcelana. Alguém havia retornado à sala de café da manhã. A fome, refletiu Poirot, não costumava ser aplacada pela morte, apenas adiada. Robntree aproximou-se dele. Esse envelope, disse ele em voz baixa. Vamos abri-lo formalmente, com uma testemunha, como exige o protocolo. 3 bien, respondeu Poirot, embora sua mente estivesse em outro lugar. Ele olhou para a escada, estreitando os olhos. Mas eu preferiria que fosse feito hoje. A demora, inspetor, é amiga do esquecimento. E há algo, eu sinto, que alguém aqui deseja muito esquecer. Eles retornaram à sala de estar. Poirot caminhou lentamente até a cena do crime mais uma vez, observando a disposição dos objetos com clareza renovada agora que tinha o depoimento dos hóspedes. 2 xícaras de chá. Uma em pé, a outra entornada. A jarra de leite intacta, mas a colherzinha do açucareiro repousava sobre uma camada de grãos. Alguém havia mexido o chá. O fingido. Poirot inclinou-se levemente, estreitando os olhos para as páginas abertas de um livro de poesias, virado para baixo no sofá próximo. A página estava com as orelhas dobradas. Um sutil traço de melancolia. Inspetor, disse Poirot pensativamente, alguém revistou o quarto da falecida Madame Valence. Rowntree hesitou. Não. Nós nos concentramos na cena aqui. Por quê? Poirot deu um sorriso pequeno e indecifrável. Porque nunca é apenas o quarto onde o corpo jaz que fala. São os quartos em que dormimos, Messier, aqueles que protegem a nossa privacidade, que sussurram verdades mais altas. Subiram mais uma vez. O quarto da viúva era modesto e escuro, decorado em tons suaves de cinza e lilás. Chales de renda pendiam no encosto de uma cadeira, e uma almofada bordada trazia as palavras bordadas "Só Deus pode me julgar". Poirot deixou o olhar vagar pelas superfícies, uma escova de cabelo de porcelana sobre a penteadeira, um frasco de perfume levemente floral e um medalhão de prata cuidadosamente colocado no criado mudo ao lado de um fino diário encadernado em couro. Ele não tocou no medalhão, mas abriu o diário. Ele folheou as últimas entradas, estreitando os olhos ao passar pelas curvas desbotadas da caligrafia de Charity Valance. A maioria das entradas era curta e contida, menções a dores de cabeça, a condição delicada de Elspeth, as bobagens estrondosas de Rourke. Até a última entrada, datada de 2 noites antes de sua morte, ele voltou. Ainda não em pessoa, mas suas palavras, suas ameaças, suas promessas. Se ele ousar pisar aqui novamente, preciso agir. Não há outro jeito. A verdade não deve vir à tona, não agora, não enquanto eu ainda tiver forças para protegê-la. Poirot fechou o diário com um clique suave. Ela temia alguém, disse ele, enquanto Raftray espiava por cima do ombro. Não um dos hóspedes atuais, eu acho, mas alguém do passado dela. Alguém que escreveu para ela. Rowntree franziu a testa. Então aquele envelope que encontramos no escritório. Talvez a resposta dela, refletiu Poirot. Ou o seguro dela. Os olhos de Poirot se voltaram mais uma vez para a penteadeira arrumada. Tudo em seu devido lugar. Exceto, seus olhos se estreitaram, uma chave de latão. Pequena. Moderna. Não combinava com o estilo antigo do resto do quarto. Ele a pegou com o lenço, examinando-a atentamente. Não para uma gaveta, disse ele suavemente. Um cofre, talvez. Ou algo escondido. Raftray já olhava ao redor. Ela devia ter um baú? Espera. Ele abriu o guarda-roupa.
Vestidos pendurados com capricho balançavam levemente. Na base, atrás de uma caixa de chapéu acolchoada, jazia um baú de marinheiro surrado. Destrancado. Raftray abriu-a, revelando um acervo de cartas, a maioria com carimbo postal de mais de 2 décadas. Poirot examinou-as cuidadosamente, observando a caligrafia, uma em particular, distinta e inclinada. Aparitia repetidament. Havia um homem, disse Poirot, na juventude dela. Ele escrevia com paixão, depois com raiva. Estas cartas. Não falam de amor lembrado com carinho. Ele parou em um envelope, amarelado pelo tempo, mas fechado. Se eu não posso ter o que é meu, então, por Deus, ninguém terá. Poirot apertou os lábios com força. Este homem, quem quer que fosse, deixou para trás mais do que amargura. Deixou para trás uma ameaça. Ela ainda o temia. Enquanto desciam as escadas, os pensamentos de Poirot giravam como as engrenagens internas de um relógio. Quem, então, entre os internos poderia se conectar com aquele espectro do seu passado? Ele pediu que cada convidado retornasse à sala para mais perguntas. Um por um, eles entraram, com olhares cautelosos. Poirot estava perto da lareira, observando-os. Vamos falar agora do que não foi dito, começou ele, com um tom calmo, mas firme. Mademoiselle Garnett, do que a senhora Valance estava ajudando você a se recuperar? De um colapso, você disse. Elspeth piscou, pega de surpresa. Era exaustão. Tensão nervosa. Poirot assentiu com um leve aceno de cabeça, compreensivo. Sim. E talvez também a tensão dos segredos não compartilhados. Você mora aqui há 3 semanas. Diga-me, você já notou que a senhora Valance recebia cartas? Cartas que a deixavam chateada. Ela hesitou. Sim, disse finalmente. 2 vezes. Ela vinha do correio e ia direto para o quarto. E uma vez, ela estava chorando. Eu não a pressionei. Poirot se virou. Capitão Rourke, sua ligação com o Sr. Valance era real, não é? Voces servirão juntos. Rourke resmungo. Sim. No Corvus. Rotas do Atlântico Norte, principalmente. E você conheceu a esposa dele durante esses anos? Não naquela época. Só depois da guerra. Estávamos em uma reunião em Devon. Ela estava lá sozinha. Ah, disse Poirot suavemente. E ainda assim você afirmou ser um velho amigo da família antes. Rourke franziu a testa. Quer dizer o quê? Que você exagerou na sua proximidade. O que significa que ou você queria parecer mais envolvido do que realmente era, ou esconder o fato de que já esteve envolvido demais. Um leve rubor percorreu o pescoço de Rourke, mas ele não disse nada. Os olhos de Poirot deslizaram para a figura final, James Corrin, o escritor, que estava sentado com uma perna cruzada sobre a outra e um distanciamento estudado em sua expressão. O senhor chegou ontem, Messier, disse Poirot. E, no entanto, escolheu uma casa cuja dona era conhecida, uma mulher que morava aqui há mais de uma década. Eu lhe pergunto, como o senhor escolheu este lugar, em meio a toda Liverpool? Os lábios de Corrin se abriram e depois se fecharam. Ele escolheu as palavras com cuidado. Eu estava pesquisando algo. Um romance. Eu tinha lido sobre o lugar. A viúva de um capitão que administrava uma pensão para marinheiros. Me interessou. Romântico, de certa forma. De fato, disse Poirot, com a voz ainda suave. E você sabia que um certo capitão Thomas Valance foi julgado, embora nunca condenado, por contrabando em 1911. Houve um silêncio. Corrin encontrou o olhar de Poirot, embora sua voz tremesse levemente. Não, eu não sabia disso. Poirot inclinou a cabeça. Mas você é escritor. Você faz pesquisa. Parece curioso. Corrin desviou o olhar. Poirot deixou o momento se prolongar e então disse, acredito que a senhora Valance temia alguém de muito tempo atrás. Mas o medo por si só não traz a morte. Não.
É quando o passado retorna em forma de carne e voz que o medo se transforma em ação. E alguém nesta casa agiu, talvez para silenciar, talvez para vingar, talvez para esconder. Mas não foi por loucura. Foi calculado. Ele se virou para Haftrey. Precisamos localizar a origem daquela última carta, aquela que ela mencionou em seu diário. Precisamos descobrir quem apostou e quando. E também preciso falar com a governanta. Rowntree pisco. Ela não veio aqui nos últimos 2 dias. Foi visitar a irmã. Volta esta tarde. Poirot assentiu satisfeito. Então, talvez ela me forneça a chave final. Por enquanto, inspetor, vou me retirar para o jardim. Às vezes, disse ele, virando-se graciosamente, é nos lugares mais silenciosos que a mente faz seu melhor trabalho. Ao sair para o jardim enevoado nos fundos da casa, Poirot parou para olhar para trás, para as janelas da lanterna da viúva. 3 rostos permaneciam lá dentro, cada um guardando algo. Mas ele sabia, com crescente certeza, que apenas um deles estava guardando uma mentira grande o suficiente para matar por ela. O jardim nos fundos da lanterna da viúva estava tão silencioso quanto a própria casa, embora tocado mais pela melancolia do que pela ameaça. Cercas vivas crescidas ladeavam o caminho estreito, suas bordas ainda brilhando com o orvalho da manhã. Algumas roseiras permaneciam, com suas flores curvadas e pesadas. A treliça estava meio caída, suas videiras emaranhadas como pensamentos esquecidos. Poirot caminhava lenta e deliberadamente, com o frio do ar pressionando suavemente sua têmpora. Ali, naquele lugar onde os seres vivos ainda se agarravam aos seus ciclos, ele permitiu que sua mente também ciclasse. Os suspeitos se apresentaram com uma certa lógica, mas era muito caprichada. Cada um tinha motivo suficiente, cada um tinha oportunidade, e ainda assim nenhum deles soava verdadeiro. Essa era a chave, sempre. Poirot não deixou de perceber que o elemento mais suspeito até então não era algo que tivesse sido dito, mas sim o que não fora dito. A viúva receberá uma carta, temera seu autor e depois fora assassinada. E, no entanto, nenhum dos convidados admitiu ter conhecimento de qualquer visita ou entrega na noite anterior. Ou o assassino era alguém de dentro da casa, ou alguém havia entrado silenciosa e deliberadamente. Uma pequena forma se moveu ao lado do arbusto de lavanda crescido. Poirot olhou para baixo e viu um gato malhado emergir, com os olhos luminosos. Piscou uma vez para ele antes de se esgueirar em direção à porta da cozinha. Uma entrada pelos fundos. Poirot seguiu com interesse repentino. A porta dos fundos da casa estava trancada por dentro. Haftrey confirmara que todas as entradas estavam trancadas, e, no entanto, esse caminho levava diretamente à cena do crime. E, mais curioso ainda, o capacho estava limpo. Limpo demais. Sem manchas, sem terra úmida, sem areia do caminho de cascalho. Ou tinha sido sacudido recentemente, ou nunca tinha sido usado. Ele voltou para dentro, entrando novamente na sala de café da manhã no momento em que a porta da frente rangeu ao abrir. A governanta havia retornado. Era uma mulher corpulenta, com linhas marcadas na boca e as roupas simples de alguém acostumada a longas horas e paciência limitada. Uma bolsa de lona balançava em seu ombro quando ela entrou, já tirando as luvas. Haftrey emergiu da sala de estar e se anunciou. Senhora Trenvite, senhor. De volta, como prometido. Rowntree gesticula para Poirot. Você falará com o senhor Hercule Poirot, que nos auxiliará. A mulher lhe deu um aceno breve e brusco. Eu o conheço. Poirot deu um leve sorriso. Madame, fico feliz que tenha voltado. Tenho algumas perguntas, se me permitir. Farei o que puder. Madame Valance recebeu uma carta há 2 dias. A senhora se lembra de alguma coisa? Trenwith Franziu attesta. Sim, eu mesmo entreguei a ela. Me chamou a atenção porque a letra era incomum. Inclinada. Em negrito. Com aparência estrangeira, talvez. Ela empalideceu no momento em que viu. Não abriu de imediato. Apenas o agarrou na mão e foi embora. Ela disse alguma coisa para você?
Não. Mas naquela noite, eu a encontrei olhando pela janela da sala como se estivesse esperando por algo. Ou alguém. Poirot inclinou a cabeça. Você é muito observador. Ela fungou. Não há muito mais o que fazer neste lugar. Madame, posso perguntar. A senhora trancou a porta da cozinha quando saiu. Sempre faço isso. Trancada e acorrentada. Eu a avisei para não esquecer de fazer isso sozinha. A expressão de Poirot mudou ligeiramente. E a chave da porta lateral? Ela a teria consigo. Claro. Guardava-o naquele pratinho de cerâmica em cima da escrivaninha. Uma das poucas coisas com que ela era exigente. Não confiava em deixá-lo na fechadura. Poirot agradeceu e dispensou-a gentilmente. Então, sem hesitar, virou-se para Raftray. O prato de cerâmica em cima da escrivaninha. A chave estava lá. Rowntree franziu a testa. Não me lembro de ter visto. Então precisamos olhar novamente. Momentos depois, estavam novamente no escritório da falecida viúva. Poirot foi imediatamente até a escrivaninha e abriu o pequeno porta-bugigangas. Basil. O que nos diz, disse ele calmamente, que alguém removeu a chave. E não a devolveu. Ele se virou lentamente. O visitante, quem quer que fosse, não teve permissão para entrar durante a noite. Foi admitido antes que a porta fosse trancada. Ou entrou por acordo, deliberadamente autorizado, talvez para tomar chá. E quando o assassinato foi cometido, escapou pela porta da frente, como um convidado faria. Ninguém suspeitou. Por quê? Porque era um convidado. Um momento se passou. Os olhos de Raftray se estreitaram. Você acha que foi um dos três? Poirot não respondeu. Em vez disso, caminhou até a estante e puxou o livro de poesias que vira antes. Suas páginas se abriram facilmente na página marcada. Ele leu em silêncio. Ele caminhou pelo cais ocidental com a culpa em seus calcanhares. O mar não o purificou, nem os anos. A viúva espera, enquanto o silêncio cresce, pelo que foi perdido e pelo que ela sabe. Poirot assegurou por um longo momento. Há algo na poesia, inspetor. Ela diz o que não pode ser dito claramente. E, às vezes, é nas palavras que consideramos menos importantes que se escondem as maiores verdades. A tarde transcorreu com um estranho silêncio na casa. Corrin retirou-se para o seu quarto. Elspeth levou seu tricô para a sala de estar, embora mal movesse as agulhas. Rourke andava de um lado para o outro perto das janelas, observando a rua como se aguardasse ordens que nunca viriam. Poirot, enquanto isso, pediu que as cinzas da lareira fossem trazidas até ele. Os restos carbonizados revelaram apenas fragmentos, mas um canto sobreviveu o suficiente para chamar sua atenção. Era a borda superior de um cabeçalho de carta. Desbotada, queimada, mas ainda parcialmente legível. Captain's Trust, Agosto de 1909. Poro dobro o fragmento cuidadosamente. Uma carta do passado, queimada na noite em que ela morreu. Um registro que alguém desejou apagar. Mas tarde demais. Quando a luz do dia começou a se transformar em névoa novamente, Poirot foi até o quarto de Corrin. O jovem estava digitando novamente, dessa vez furiosamente. Poirot bateu uma vez e entrou. Monsieur Corrin, disse ele, perdoe a intromissão. Não venho com suspeita, mas com curiosidade. O senhor disse que estava escrevendo um romance, não disse? Corrin assentiu lentamente. Sim. E você disse que o nome da casa te atraiu. Mas eu me pergunto. Será que ela também te inspirou por causa do seu passado? As mãos de Corrin pararam. Não sei o que você quer dizer. Poirot caminhou lentamente até a escrivaninha. Você sabia do histórico do capitão Valance. Das acusações de contrabando. Do fundo do capitão, que foi dissolvido em desgraça. Talvez até que seu próprio pai tivesse sido envolvido no escândalo. Os alhas de Corrin esse irregularam. Poirot continuou. O homem que enviou a carta, não era seu pai? Ou talvez você a tenha encontrado entre as coisas dele.
Talvez tenha vindo aqui em busca de respostas. Corrin levantou-se abruptamente. Vim aqui pela verdade, disse ele. Não para matar ninguém. Poirot o encarou calmamente. Então que a verdade seja dita. Houve uma pausa, longa, tensa e quebradiça. Então Corrin sentou-se, passando a mão pelos cabelos. Encontrei uma carta, disse ele finalmente. Endereçada ao meu pai, do capitão Valance. Falava sobre fundos desaparecidos. Uma traição. Insinuava que a senhora Valance sabia mais do que jamais havia contado. Vim aqui para perguntar se era verdade. Você a confrontou? Não. Não tive a chance. Ela já estava distante quando cheguei. Cautelosa. Senti que não conseguiria nada dela se insistisse. Poirot assentiu. Você estava em casa, mas não matou. Não foi você quem colocou açúcar no seu chá naquela noite. Ela preparou 2 xícaras. E uma delas não era para você. Ele se virou, com a mente a mil. Faltava mais uma peça. E então ele viu, na mesa do corredor, um cartão de visita. Levemente úmido pela neblina da manhã. Dizia: MH Armitage Arbitragem de Frete Naval. O nome não significava nada no começo. Até que ele o virou. Em negrito, letra inclinada: você não pode fugir do passado. Eu estarei na lanterna da viúva. Você vai ouvir. Os olhos de Poirot se estreitaram. Agora ele conhecia o assassino. E eles não estavam longe. Poirot permaneceu imóvel, o cartão de visita úmido equilibrado entre as pontas dos dedos, sua mensagem tão nítida e decisiva quanto um tiro. A caligrafia combinava com os restos carbonizados da lareira. Tinha que combinar. Inclinada. Impetuosa. O tipo de letra que compelia em vez de exigir. Esta era a carta que incitara o medo ao coração de Charity Valance. O nome? Metterha Armitage. Ele sussurrou em voz alta, deixando as sílabas se acomodarem no silêncio do corredor. Não era um nome que tivesse passado pela boca de nenhum dos convidados. E, no entanto, alguém naquela casa conhecia esse nome. Alguém não havia falado dele, deliberadamente. Passos se aproximaram da sala. Raftray, com a expressão turva. Confirmamos o envelope, disse ele em voz baixa. O lacrado. Está endereçado ao advogado responsável pelo espólio da senhora Valance. Dentro, uma declaração. Uma espécie de confissão. Poirot não se moveu. Ela escreveu que estava sendo chantageada. Não por dinheiro, não, pelo silêncio. Parece que o homem, Armitage, ameaçou expor algo relacionado aos empreendimentos navais de seu falecido marido. Contrabando, ela insinua, e algo mais, volátil. Algo que ela ajudou a encobrir. Poirot virou-se lentamente. Ela temia não apenas pela reputação, mas talvez até pela segurança dos outros. Essa é uma alavanca poderosa, inspetor. Roundtree assentiu sombриamente. Estamos investigando o nome de Armitage agora, mas, se ele visitou, não temos registro de sua chegada a Liverpool esta semana. Não há registro de hotel, nem manifesto de embarque. Poirot bateu no cartão, pensativo. Isso porque MH Armitage não chegou como um forasteiro. Ele chegou como alguém que já estava lá dentro. Ele caminhou de volta para a sala, com o passo cada vez mais acelerado. Ao entrar, encontrou a senhorita Garnett sozinha no sofá, com o tricô intocado no colo e o olhar distante. Poirot a observou por um instante antes de falar. Mademoiselle Garnett, posso perguntar novamente? Quando exatamente a senhora conheceu a senhora Valance? Ela olhou para cima, piscando. 3 meses atrás. Nos conhecemos em um funeral em memória do meu irmão, que serviu na marinha. Ela foi gentil. Jean Rosa. Poirot assentiu. Ela também era perspicaz, né? Elspeth hesitou. Sim, suponho. Ela alguma vez mencionou um homem chamado Armitage. Seus lábios se separaram levemente, e seu maxilar tremeu levemente. Não, disse ela depois de um momento. O nome não significa nada para mim.
O olhar de Poirot encontrou o dela. E, no entanto, disse ele calmamente, você foi vista conversando com um cavalheiro há 2 noites, logo depois do cais. O vendedor de tabaco em frente se lembra. Um homem com uma bengala e um sobretudo cinza. Você caminhava ao lado dele. Em silêncio. Como se não quisesse ser observada. Sua boca se contraiu. Isso não é verdade. Mas é, disse Poirot gentilmente. E acredito que esse homem era Armitage. Um homem que não ficou em Liverpool, porque nunca saiu de verdade. Ele havia assumido um nome há muito tempo. Uma nova identidade, que ele usou para encobrir os pecados da juventude. A senhorita Garnett levantou-se abruptamente. Eu não sei o que é isso. Poirot não a perseguiu. Em vez disso, virou-se para o corredor e chamou. Capitão Rourke, posso lhe emprestar 1 minuto do seu tempo? O capitão entrou, suas botas pesadas batendo no tapete. Poirot gesticulou em direção ao cartão. Você conhece o nome Armitage? Rourke mal olhou para ele. Paris familiar. Pode ter sido um dos homens das empresas de carga naquela época. Lidávamos com tantos nomes. Poirot assentiu lentamente. De fato. Mas você não esteve envolvido no incidente de contrabando com o capitão Valance. Você deixou o navio meses antes, não é? Rourke ficou tenso. E daí? Poirot deu um leve sorriso. Só que você não é o homem que eu acredito ser Armitage. Ele se virou. Mas ele está aqui. O silêncio foi imediato e pesado quando Corrin entrou atrás deles, como se atraído pela gravidade. Poirot olhou para ele agora, não com suspeita, mas com clareza. Monsieur Corrin, disse ele, o senhor me disse que era um escritor pesquisando para um romance. Era verdade. Mas o que o senhor não disse, o que omitiu deliberadamente, foi o seu nome verdadeiro. Corrin ficou tenso. Michael Henry Armitage. Você omitiu os 2 primeiros nomes para fins de publicação. James Corrin é um pseudônimo. Um que você usa há anos. Rowntree Resper Fundo. Isso não pode ser. É sim, disse Poirot. Encontrei um artigo antigo de um tal de J. Corrin no periódico de História Marítima, de 5 anos atrás. Mas nos créditos editoriais, o nome completo é M.H. Armitage. Mesmo estilo. Mesma biografia do autor. Você não veio aqui para pesquisar um romance. Veio para recuperar algo que seu pai deixou para trás. A expressão de Corrin se obscureceu. Eu não sabia que ela ainda estava viva. Não até encontrar a carta nos pertences do meu pai. E a carta acusava? Perguntou Poirot. Isso insinuou, admitiu Corrin. Insinuou que ela tinha sido quem ajudou as autoridades a enterrar a investigação, para proteger o legado do marido. Enquanto homens como meu pai levaram a culpa. E então você veio, disse Poirot suavemente, não só para aprender, mas talvez para puni-la. Para confrontá-la. Corrin cerrou os dentes. Perguntei a ela, calmamente. Contei o que tinha encontrado. Ela negou no início, depois ficou brava. Disse que o passado era passado e que eu não tinha direito a ele. Poirot se aproximou. Mas você a deixou viva. Eu juro, disse Corrin. Saí depois de 10 minutos. Ela estava chateada, mas ilesa. Fui direto para o meu quarto. Você pode verificar com. Vamos, disse Poirot. Mas eu acredito em você. Corrin piscou. Poirot continuou, sua voz como o aperto de uma rede. Porque a verdade é que você foi usado. Alguém o viu, reconheceu o sobrenome. Sabia que você estava procurando. E quando a senhora Valance morreu, seria muito conveniente ter um estranho em casa com um rancor herdado. Ele se virou para a sala, elevando a voz apenas um pouco. Há uma pessoa que tinha recursos, oportunidade e, acima de tudo, conhecimento. A pessoa que trouxe a senhora Valance de volta a Liverpool depois de tantos anos em Devon. A pessoa que primeiro organizou os convidados. A pessoa que jogou o jogo longo. Ele olhou para Elspeth Garnett. Você não é quem diz ser.
Ela ficou muito quieta. Poirot se aproximou. Seu nome não é Elspeth Garnet. É Elspeth Marlov. Seu irmão não estava na marinha. Ele foi um dos homens mortos na explosão de um navio cargueiro de rotina em 1910. Uma explosão que o inquérito atribuiu a uma carga instável. Uma história de fachada. Uma história para proteger certos homens da responsabilidade. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Você veio aqui com um nome falso. Fez amizade com a viúva. Ganhou a confiança dela. E quando soube que ela estava sendo ameaçada novamente, temeu que ela contasse alguma coisa. Que ela confessasse. Que a morte do seu irmão pudesse ter sido em vão. Então fez o que acreditou ser necessário. Um longo silêncio se estendeu entre eles. O fogo crepitava na lareira. Elspeth sentou-se lentamente. Ela ia contar, sussurrou. Eu vi nos olhos dela. Depois que aquele homem, Corrin, falou com ela, ela empalideceu. Eu a segui. Ela acendeu uma fogueira no escritório. Começou a queimar papéis. Ela disse que já tinha vivido com culpa por tempo demais. Poirot assentiu, agora gentilmente. Então você preparou o chá. Sentou-se ao lado dela. Deixe-a falar. Ela perguntou se eu a perdoava, disse Elspeth. Sua voz estava embargada agora. E eu não consegui. Eu simplesmente não consegui. Ela se virou. Você pegou o abridor de cartas. Eu não queria. Ela engasgou com as palavras. Eu só queria impedi-la de estragar o que me restava. Mas foi tão rápido. Eu nem pensei. Raftray avançou, mas Poirot levantou a mão. Elspeth olhou para ele, com os olhos marejados. Você sabia o que ela queimou? Perguntou Poirot baixinho. Ela balançou a cabeça. Ela deixou uma confissão. Mas não para se proteger. Para limpar os nomes dos culpados injustamente. Incluindo o seu irmão. Elspeth emitiu um som que lembrava um suspiro e um soluço ao mesmo tempo. Ela escondeu o rosto nas mãos. Raftray tentou prendê-la, mas Poirot permaneceu imóvel. Seus olhos não demonstravam vitória. Apenas uma tristeza silenciosa e sem fim. Quando terminou, e ela foi levada embora, Poirot estava na sala agora vazia. A luz através das cortinas de renda tornará-se cinzenta novamente. A casa, aliviada de seu fardo, exalava. Poirot olhou para o chá derramado, agora seco há muito tempo. Uma morte silenciosa. Uma dor mais alta. E uma verdade que, como o vapor de uma xícara de porcelana, só surgiu quando a casa ficou fria o suficiente para que pudéssemos vê-la. Por um longo tempo depois que Elspeth Marlov foi levada para fora da casa, Poirot permaneceu sob a luz fraca da sala de estar, seu reflexo vagamente visível nas vidraças escuras. O dia lá fora se rendeu à chuva, suave, insistente, como o lento desfazer de algo cuidadosamente amarrado. A lanterna da viúva parecia afundar na penumbra, como se estivesse cansada do fardo que finalmente havia libertado. Raftray voltou do hall de entrada, tirando o chapéu e sacudindo gotas do casaco. Ela confessou tudo, disse ele, sério. Em detalhes. Como ela ganhou o nome Garnet. Como ela observou a viúva de perto por semanas. E como ela agiu no momento em que acreditou que Charity Valance pretendia revelar o caso a público. Poirot assentiu lentamente, mas seus olhos não saíram da janela. Você fez de novo, Poirot, disse Raftray após um momento. Trabalho impecável. Todas as peças se encaixaram. Não, murmurou Poirot. Não exatamente. Raftray se virou. Como assim? Poirot se afastou da janela, seu olhar se aguçando com aquela luz peculiar que ele carregava em momentos de negócios inacabados. É quase limpo demais, não é? Inspetor? Uma mulher com rancor. Uma identidade falsa. Uma oportunidade dada a ela pelas circunstâncias. Ela mesma admite. E, no entanto, ele atravessou a sala, parando mais uma vez perto da bandeja de chá. Já a visitará mais de uma vez durante a investigação, e, no entanto, agora não pegava as X.
Ícaras ou o bule, mas o pequeno pires ao lado deles. Vazio, exceto por um crescente pálido de líquido seco. Sim, havia 2 xícaras preparadas, disse Poirot. Mas apenas uma foi realmente tocada. A outra, intocada, exceto pelo líquido derramado. Não foi consumida. E a própria senhora Valance jamais teria servido chá com açúcar sem mexer. Ela era precisa. Observava pequenas coisas. Mas a colher de açúcar foi usada. ¿Para qué propósito? Rowntree franziu a testa. Ela mexeu uma xícara. Mas ninguém bebeu, disse Poirot. Por que preparar chá para uma conversa que nunca aconteceu? Ou talvez, para alguém que nunca teve a intenção de bebê-lo. Ele se virou então, com os olhos focados. Veja bem, a história que a senhorita Marlove nos contou se encaixava perfeitamente. Como se tivesse sido escrita para satisfazer. E, no entanto, não acredito que ela tenha vindo à casa naquela noite com a intenção de matar. Acredito que ela veio para observar, talvez para confrontar. Mas o momento da morte pertenceu a outra pessoa. Rowntree franziu a testa. Mas ela confessou. Porque ela acreditava que era verdade, disse Poirot. Ela acreditava ter matado a viúva. E, no entanto, acho que agiu em pânico. Sim, mas depois, a senhora Valance já havia desmaiado. Os olhos de Raftray se arregalaram lentamente. Veneno. Poirot assentiu com um único aceno de cabeça. Aquela xícara, pela metade, o leite intocado e o resíduo quase invisível no pires. SRA. Valance foi envenenada primeiro. A facada foi um ato de confusão, talvez de misericórdia. Elspe acreditou que a mulher estava tentando se levantar, talvez falar, pedir ajuda. Ela agiu com terror, acreditando estar silenciando a culpa. Mas a morte já estava em andamento. Raftray se aproximou, com a voz tensa. Se ela não envenenou o chá, quem foi? Poirot respirou fundo, como se estivesse compondo uma frase final e rigorosa. Alguém que sabia que a carta causaria o caos. Alguém que sabia que outros viriam. Alguém que previu que a verdade viria à tona e desejou impedi-la. Do bolso, Poirot tirou um objeto embrulhado em um lenço. Abriu-o cuidadosamente. A chave de latão. A chave da porta lateral, disse Poirot suavemente. Não foi devolvida ao prato. Não foi deixada com a viúva. Escondida, enfiada nas dobras de uma cortina perto da cozinha. Encontrei-a enquanto caminhava mais cedo. E quem entre os convidados teria acesso aos cômodos dos fundos, à cozinha, sem questionamentos? Rowntree expirou bruscamente. A governanta. Sim, disse Poirot. SRA Trenwith. Encontraram-na na copa, secando pratos com uma calma mecânica. Suas mãos não pararam quando eles entraram. A voz de Poirot era baixa. A senhora sabia, não sabia, madame? Sobre o contrabando. Sobre as mortes. Sobre o acobertamento. Os pratos tilintaram levemente em suas mãos. O que é da sua conta? Poirot se aproximou. Você foi mais do que um servo. Você foi o confidente dos Valances. Você permaneceu depois da morte do capitão porque Charity confiava em você. Mas a confiança pode ser equivocada. Ela se virou, com o rosto impassível. Você acha que eu a matei? Sei que não fez isso às pressas, disse Poirot gentilmente. Envenenou o chá antes de Elspe descer. Deixou-a encarregada da parte final. Mas foi você quem colocou a carta onde ela seria encontrada. Você quem mexeu na situação. Queria que parecesse justiça. O silêncio dela confirmou isso. Poirot foi até a pia. Ela ia falar. Ela tinha escrito a declaração. Ela estava pronta. Mas você temia o que essa verdade traria. Exposição. Prisão. Você via sua lealdade não como serviço, mas como dever. E então você agiu. A senhora Trenvite sentou-se lentamente em um banquinho de madeira, com os ombros rígidos como pedra. Ela ia desfazer tudo, sussurrou. Tudo o que o marido dela construiu. Eu o servi por 30 anos.
Guardei os segredos deles. Quando ela começou a queimar as cartas, eu soube que ela tinha quebrado. Poirot a observou com tristeza na expressão. Então você preparou o chá. Adicionou o pó. E confiou que o destino completaria a tarefa. Ela não sofreu, murmurou a governanta. Foi tranquilo. Ela achou que ia dormir. Não, disse Poirot, ela pensou que seria livre. Eles a deixaram sob custódia dos policiais. Mais tarde, Poirot sentou-se sozinho no escritório da viúva, com o fogo finalmente reduzido a brasas. A carta de confissão jazia dobrada ao lado dele, seu conteúdo agora selado como prova. A chuva batia suavemente no vidro, e as sombras se alongavam. Houve 2 crimes. Uma de sangue, uma de silêncio. E entre eles, uma vida já desgastada pela culpa. Poirot cruzou as mãos. Justiça, disse ele suavemente, sem se dirigir a ninguém. Ela não vem apenas por meio da lei. Às vezes, ela chega no momento em que a verdade deixa de ser temida. Ele se levantou, deu uma última olhada para o quarto vazio e apagou a luz. A luz lá fora já havia desaparecido completamente quando Poirot retornou ao seu quarto de hóspedes. A casa, agora despojada de seus segredos, mergulhara num silêncio mais profundo do que antes, não mais o silêncio da tensão, mas o das consequências. A chuva batia nas vidraças. Em algum lugar, um relógio de pêndulo soou 8 horas, e o som permanecia nos corredores como uma elegia. Poirot tirou os sapatos com cuidado e colocou-os ao lado das luvas cuidadosamente dobradas sobre a escrivaninha. Ordem. Mesmo em um lugar de desordem, ele a mantinha. Afinal, era tanto uma armadura quanto um credo. Houve uma batida na porta. Não abrupto, não hesitante, comedido. Em 3, disse ele. Raftray entrou, com uma pasta debaixo do braço. Tarara o Kasako e a Fruxera Agola. Parecia menos um policial e mais um homem. Entregou a pasta a Poirot sem rodeios. A verificação completa dos antecedentes do Armitage, disse ele. Demorou um pouco mais do que o esperado. Achei que você ainda pudesse querer. Poirot recebeu com um aceno de cabeça. Obrigado, inspetor. Por favor, sente-se. Raftray obedeceu, olhando para a janela onde as cortinas permaneciam ligeiramente abertas. Você acha que tem mais? Os dedos de Poirot pousaram sobre o arquivo sem abri-lo. Sem mais, inspetor. Ou melhor, ainda. A diferença é sutil, mas importante. O caso está resolvido. Sim. Os culpados foram encontrados. Mas algo persiste. Rowntree inclinou-se para a frente. O quê? Poirot franziu a testa. Algo sobre o porquê. Porque agora, neste momento, tudo desmoronou? Os segredos do passado permaneceram adormecidos por anos. Porque 3 pessoas convergiram, Corin, Marlov, Trenvite, todas cercando Charity Valance no mesmo curto espaço de dias. Rowntree suspirou. Coincidência? Talvez. Poirot balançou a cabeça. Coincidência é uma ficção educada. Não, inspetor. A carta para Charity, esse era o fósforo. Mas algo mais havia começado a acender o fogo. Ele abriu o arquivo. Dentro havia uma fotografia, um retrato formal e granulado de Michael Henry Armitage, tirado talvez 6 anos antes. A semelhança com Corin era inconfundível. Poirot leu a página abaixo. Ah, disse ele baixinho. É como eu suspeitava. O que é? O pai de Corin, Armitage Sênior, morreu de doença pulmonar no ano passado. Mas não sem antes deixar vários diários e cartas pessoais. O último volume, diz aqui, foi enviado não ao filho, mas ao seu antigo advogado. E de lá, doado ao Arquivo Marítimo Nacional. Rowntree piscou. Então qualquer um poderia ter lido. Poirot assentiu lentamente. E alguém fez isso. Provavelmente a senhorita Marlov. Ela teria vasculhado os arquivos sob o nome do irmão. Encontrado a trilha que levava de volta ao Corvus, a Valance e, inevitavelmente, a Armitage. Ele fechou o arquivo. Então,
Veja bem, a chegada dela não foi por acaso. Foi inevitável. E a senhora Trenvite, ela tinha previsto isso. Era uma mulher cuidadosa. Metódica. Suspeito que ela tenha interceptado mais de uma carta ao longo dos anos. Roundtree por isso pensativa. Você acha que ela manteve tudo em segredo por muito tempo, abafou o barulho. Mas quando Corrin apareceu, um estranho fazendo perguntas, foi demais. Poro essential. A maquinaria do passado não pode ser lubrificada para sempre. Eventualmente, algo fala. E quando isso acontece, a verdade vaza pelas frestas. Rowntree se levantou. Vou enviar o relatório final para Londres. Duvido que haja muita vontade de manchetes, muita sujeira velha, muitos nomes respeitáveis. Poirot não respondeu de imediato. Então, disse, há uma certa dignidade no silêncio. E uma certa covardia. O desafio, mon ami, é saber qual é qual. Depois que Raftray saiu, Poirot permaneceu sentado, com os dedos entrelaçados sob o queixo. Sua mente retornou à última coisa que a senhora Trenvite dissera. Ela achou que ia dormir. Poirot se lembrou da expressão no rosto de Charity Valance. Não de terror. Não de pânico. De uma imobilidade. Como se ela tivesse acolhido o fim. Ele se levantou, caminhou lentamente até a escrivaninha e pegou novamente o diário da viúva. A última anotação já havia sido lida antes, mas ele a releu agora com olhos mais lúcidos. Se ele ousar pisar aqui novamente, preciso agir. Não há outro jeito. A verdade não deve vir à tona, não agora, não enquanto eu ainda tiver forças para protegê-la. Poirot franziu a testa. Aquela frase final, enquanto eu ainda tiver forças. Não era a linguagem de uma mulher assustada. Era a linguagem de alguém que estava se preparando. Ele retornou ao envelope, a confissão selada dela. Por dentro, o tom era sincero. Apologetico. Mas resoluto. Ela não temia punição. Ela a esperava. Ele pensou então no chá novamente. No aroma peculiar e amargo que não combinava com a mistura típica inglesa. No fato de ela mesma ter servido as xícaras. E em outra coisa, o leite intocado. Poirot sentou-se lentamente. E se o veneno não estivesse na taça de Elspeth? E se Charity Valance tivesse envenenado a sua própria? Uma substância de ação lenta. Algo ingerido, não inalado. Ela teria tido tempo de sorver lentamente, deixar agir. E se ela tivesse começado a se sentir fraca, se tivesse desmaiado, o que aconteceria? Talvez Elspeth tivesse entrado em pânico, visto-a cair, em um momento de ruptura emocional. Poirot franziu a testa. Uma segunda morte. Não um assassinato, mas uma colisão de duas intenções desesperadas. Ele fechou o diário e cruzou as mãos sobre ele. Madame Valance não estava pronta para morrer, mas se preparou para isso. Ela se preparou para a possibilidade de que, ao revelar a verdade, houvesse consequências. Ela escreveu sua declaração. Queimou tudo o que pôde. E então esperou. Elspeth Marlov não veio para matá-la. Ela veio para confrontá-la. E Trenvite. Trenvite agiu tarde demais. Quando mexeu o chá, a viúva já havia tomado conta da própria parte. 3 caminhos. Todos convergindo para uma única mulher. Um único momento. E apenas uma delas havia sido planejada pela pessoa que morreu. Poirot se levantou e olhou novamente pela janela. A chuva havia parado. A névoa subia lentamente dos telhados em direção às docas. A lanterna da viúva, com sua verdade extinta, agora permanecia como uma relíquia de outro tempo. Mas nem toda a verdade, pensou Poirot, precisava que sua justiça fosse entregue acorrentada. Às vezes, bastava trazê-lo à luz, silenciosamente. Deixar o silêncio falar. Deixar o vento levá-lo para o mar. Ele se afastou da janela, acendeu a pequena lâmpada em sua escrivaninha e começou a escrever. Não é um relatório formal. Não é uma acusação. Mas uma reflexão. Porque alguns casos não foram resolvidos. Eles foram compreendidos.
A luminária na escrivaninha de Poirot brilhava com um tom âmbar constante, projetando sombras suaves ao longo das bordas do diário em que ele agora escrevia. Sua caneta se movia com traços cuidadosos e deliberados, nem apressados nem lentos. Cada palavra um fragmento de pensamento depositado como uma pegada. Ele havia cruzado o limiar da dedução para a meditação. Não havia triunfo ali. Nenhum desmascaramento teatral ou suspiro de tribunal. Apenas um silêncio constante em que o significado tinha espaço para respirar. A página dizia: nem sempre é o ato que define a culpa, mas o coração em que ela se enraiza. Esta noite, vi 3 corações partidos agindo a partir de verdades diferentes, mas convergindo em um momento frágil. Não acredito que vingança, medo ou lealdade, por si só, tenham levado à morte de Madame Valence, mas sim a convergência dos 3. O veneno, sim, mas não todo do cálice. Ele fez uma pausa, sublinhou o pensamento final uma vez e então continuou. Mesmo aqueles que matam podem não ter a intenção de matar. E aqueles que têm a intenção de matar podem nunca levantar a mão. É um paradoxo que só a natureza humana pode acolher. Ele tampou a caneta e recostou-se na cadeira. Lá fora, o vento havia mudado. Não assobiava mais, mas pressionava as vidraças em suspiros longos e sonoros, como se o próprio mar lamentasse algo que havia perdido há muito tempo. Poirot levantou-se e entrou silenciosamente no corredor. Casa estava silenciosa. Os policiais haviam ido embora. Raftray se instalara em outro lugar da cidade para registrar seus relatórios. Corrin, Poirot presumiu, havia retornado ao seu quarto. Elspeth Marlov estava detida aguardando nova análise das acusações, embora Poirot suspeitasse fortemente, dado o que viera à tona, que as autoridades moderariam a justiça com compaixão. Mas a senhora Trenvite não receberia a mesma indulgência. A mão de Poirot pousou no corrimão. Houve um momento, na cozinha, em que ela o encarou com uma expressão curiosa, não exatamente de remorso, mas de algo mais sereno. Uma espécie de alívio. Como se finalmente tivesse cumprido uma tarefa pesada demais para continuar. Desceu as escadas, passando pela sala de estar mais uma vez. Permanecia exatamente como antes. Uma cadeira ligeiramente afastada do tapete, a bandeja de chá intacta, a grelha fria da lareira coberta com suas finas cinzas. Num impulso, Poirot entrou, seus passos silenciosos sobre o carpete. Foi até o pequeno armário no canto mais distante, uma peça de jacarandá com ferragens de latão. Antigamente, ali havia garrafas. Agora, restava apenas poeira nas prateleiras internas. Mas, atrás dele, algo chamara a atenção de Poirot durante suas observações anteriores. Um leve arranhão no papel de parede. Uma mancha desgastada sob as pernas. Ele puxou o armário para o lado e encontrou o que suspeitava. Uma tábua estreita, deformada de forma diferente das outras tábuas. Ele a forçou com cuidado. Ela se levantou com um leve gemido de idade. Dentro da cavidade havia um fino maço de papéis, amarrados com uma fita azul desbotada. Cartas. Antigo. Fechado. Ele os retirou lentamente, com cuidado para não danificar o papel frágil. O envelope de cima trazia uma data de 1910. A letra era angular, masculina, furiosa. Você jurou manter os livros limpos, Charity. Disse que nos protegeria. Eu troquei meu nome pelo seu. Se isso vier à tona, será você quem vai para o banco dos réus, não eu. A assinatura havia sido apagada, mas o tom ameaçador, familiar, confirmava isso. As cartas continuaram, cada vez mais erráticas. Menções a manifestos de navios. Dinheiro trocado. Carga perigosa demais para declarar. A expressão de Poirot se obscureceu. Ele se lembrou do que Corrin havia dito sobre a explosão. O navio de carga que transportava carga instável que matou o irmão de Elspeth. Um incêndio. Uma detonação. Oficialmente atribuída à negligência. Mas ali, agora, na tinta preta e áspera, havia uma linha que fez os dedos de Poirot se apertarem. Você sabia o que estávamos transportando.
Sabia o que aconteceria se molhasse. E nos disse para continuarmos navegando mesmo assim. Poirot fechou os olhos por um longo momento. Então foi isso. Não apenas contrabando. Não apenas bens roubados. Explosivos. Perigosos, talvez até ilícitos. Possivelmente para uso em tempos de guerra. E a viúva havia autorizado a viagem, ciente do risco. Ele imaginou então Charity Valance tentando preservar o legado do marido, permitindo que o carregamento continuasse, convencendo-se de que a tripulação estaria segura. E quando não estavam, quando o mar os levou, ela enterrou a verdade. Com a ajuda do marido. Com o silêncio da governanta. Ficou enterrado quase para sempre. Poirot guardou as cartas no casaco e recolocou o armário no lugar. Não havia necessidade de revelá-las ainda. Eram verdades, mas não necessariamente justiça. Não agora. Em vez disso, ele saiu silenciosamente da sala e seguiu para o corredor dos fundos. Uma luz suave brilhava sob a fresta da porta da cozinha. Surpreendent. Ele bateu uma vez. A voz de Corrin respondeu, baixa e incerta. Entre. Poirot entrou. Corrin estava sentado à pequena mesa da cozinha, com um livro em branco à sua frente e a caneta entre os dedos. Ao lado, havia uma xícara de chá pela metade. Desta vez, ele mesmo a preparara. Não consegui dormir, disse ele sem se virar. Pensei em tentar anotar tudo. Poirot atravessou a sala e sentou-se à sua frente. Às vezes, a mente exige ordem. Principalmente depois da desordem. Corrin olhou para ele. Você sabia que não era eu? Sim, disse Poirot. Desde o início. Sua curiosidade era sincera. Você foi o fósforo jogado no escuro, mas não a mão que o riscou. Corrin hesitated. Você acha que ela... Senhora Valance, você acha que ela pretendia morrer? Poirot ficou em silêncio por um momento, depois disse. Acho que ela entendeu que já tinha vivido o suficiente com uma verdade pesada demais para carregar. Ela sabia que ela viria à tona. Tentou controlar a maneira como ela viria, mas até isso lhe escapou. Ela não era má, disse Corrin. Não, concordou Poirot. Ela estava assustada. Orgulhosa. Mas não má. Essa é a tragédia de muitos crimes, Messier. Eles são cometidos não por ódio, mas por medo. Corrin largou a caneta. Não sei o que farei agora. Vim aqui para descobrir algo. E agora não sei se quero que saibam. Poirot o observou atentamente. Esse é o fardo daqueles que herdam o silêncio. Você precisa decidir quais verdades servem aos vivos e quais só perturbam os mortos. Corrin deu um sorriso fraco e triste. Você contaria a eles? Às autoridades? Poirot se levantou. Eles já sabem o suficiente. Deixe-os decidir no que querem acreditar. À porta, ele parou. Mas lembre-se, Messier, a verdade não é uma arma. É uma luz. E uma luz, quando usada com sabedoria, pode curar. Ele deixou Corrin sozinho, com a caneta novamente na mão. De volta ao andar de cima, Poirot arrumou suas coisas metodicamente, dobrando cada camisa com precisão, alinhando cada vinco. Guardou as cartas na mala de viagem, sob o fundo falso. Um dia, talvez, elas fossem úteis. Um dia, talvez importassem. Mas, por enquanto, a verdade final da viúva poderia dormir ao seu lado. Depois de fechar o zíper da maleta, olhou mais uma vez ao redor do quarto. Um espaço modesto. Paredes nuas. Uma escrivaninha. E lá fora, o primeiro sinal do amanhecer pressionando a borda da noite. Poirot ajeitou os punhos da camisa. Era hora de deixar devido os lanter para trás. Quando Poirot desceu a escada na manhã seguinte, a casa parecia mudada. Mais vazia, porém estranhamente mais leve, como se finalmente tivesse expirado depois de prender a respiração por muito tempo. O aroma de madeira queimada da lareira pairava levemente, misturando-se ao cheiro distante da brisa marítima que entrava pela porta da frente entreaberta. Lá fora, o céu estava nublado, mas a tempestade havia passado.
O caminho de paralelepípedos brilhava com a chuva da noite. Poirot entrou no corredor, mala na mão, o chapéu pousado com precisão matemática na cabeça. Parou mais uma vez na sala de estar e olhou para dentro. Tudo permanecia no mesmo lugar, intocado desde a noite anterior, exceto, talvez, o silêncio, que não mais pressionava, mas repousava. Ao se aproximar da porta da frente, Raftray o esperava, enrolado em seu impermeável e batendo um cigarro em uma caixa prateada, embora não o tenha acendido. Você está indo embora? Ele perguntou, com a voz baixa, mas não hostil. Poirot assentiu. O caso está concluído. As perguntas que precisavam de respostas já foram respondidas. O resto, Saweko, n'est-ce pas? Podem desaparecer com o tempo. Raftray deu um sorriso cansado. Você tem uma maneira poética de falar, Poirot. Raro para um detetive. Poirot deu um leve sorriso. Não é poesia, inspetor. É equilíbrio. A mente precisa disso. Principalmente quando caminha entre fantasmas. Raftray assentiu e gesticulou em direção à entrada. O carro está lá fora. Transferiremos a senhorita Marlove para a delegacia de Liverpool em breve. A coroa pode não processá-la, afinal. Dadas as novas evidências, estão classificando as ações dela como não intencionais. Homicídio culposo, no máximo, e provavelmente com pena ainda menor. E Corinne? Perguntou Poirot. Ele ainda está lá dentro. Disse que quer terminar uma coisa antes de ir embora. Concedi a ele um dia de estadia. Poirot olhou para trás, em direção à escada, por um breve instante, depois voltou a olhar para a frente. Ele partirá com o coração mais tranquilo do que quando chegou. Pelo menos nisso eu acredito. Rowntree guardou a cigarreira. E as cartas que você encontrou? Poirot ajustou as luvas. Elas ficarão comigo. Por enquanto. Os nomes que contém já sofreram o suficiente. Nem sempre é justo reabrir velhas feridas se não há cura. Raftray o estudou por um instante, depois estendeu a mão. Poirot apertou-a, de forma precisa e breve. Você não é o que eu esperava, disse Raftray. A maioria das pessoas acha que isso é verdade, respondeu Poirot, erguendo gentilmente uma sobrancelha. Ele saiu para o ar fresco da manhã. O motorista abriu a porta do carro e Poirot parou no degrau, lançando um último olhar para a lanterna da viúva. A casa não parecia mais tão assombrada. Apenas velha. Silenciosa. Cansada, talvez, mas não amaldiçoada. Enquanto o automóvel se afastava, as rodas sibilando suavemente sobre os paralelepípedos úmidos, Poirot se permitiu acomodar-se no banco. Ele não falou. Raramente falava depois de um caso. A mente, depois de se contorcer, sondar e questionar, agora precisava de descanso, não de sono, mas de reflexão silenciosa. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno objeto. Uma caixa de fósforos, com o nome Taverna Gaivota Negra impresso. Virou-a lentamente entre os dedos. Fora encontrada escondida dentro das páginas de uma das cartas escondidas, mal notada até a noite anterior. Detalhe insignificante apparentemente insignificante. E ainda assim Poirot não acreditava na insignificância. Ele virou o objeto novamente e abriu a tampa. Lá dentro, rabiscadas na mesma caligrafia angular que ele reconheceu, estavam 3 palavras. Você prometeu silêncio. Não é uma ameaça. Um lembrete. Poirot franziu a testa. Esta caixa de fósforos não fazia parte da coleção da viúva. Fora adicionada posteriormente. Guardada no maço deliberadamente, como se alguém tivesse revisitado as cartas depois que seu esconderijo já tivesse sido identificado. Alguém que as havia acessado antes de Poirot encontrá-las. Ele franziu a testa, e o pensamento se instalou lentamente, desconfortavelmente. Trenvite não tivera tempo. O esconderijo não fora mexido recentemente. O padrão de poeira, o assoalho, intocados. Não. Tinha sido outra pessoa. Alguém que tocou o passado não apenas para relembrá-lo, mas para manipulá-lo. Ele sentou-se um pouco mais para frente no carro,
batendo o dedo no queixo. Corin. O homem que alegou ter chegado em busca da verdade. O homem que sabia o suficiente para levantar questões, mas não o suficiente para satisfazer. Mas e se ele soubesse? Poirot fechou os olhos. Lembrou-se da letra na caixa de fósforos e comparou-a com a assinatura no fragmento encontrado nas cinzas. Era semelhante, sim, mas não idêntica. Pequenas variações. Uma letra mais jovem. A mão de Corin. Ele abriu os olhos bruscamente. A casa inteira se concentrou em Trenvite e Marlov. E Corin, o pobre Corin, fora a testemunha ideal. O inquisidor. A única pessoa que fizera todas as perguntas certas, e fornecera a verdade suficiente para permanecer acima de qualquer suspeita. Mas e se ele não tivesse vindo apenas para descobrir um legado? E se ele tivesse vindo para moldá-lo? Poirot bateu na divisória. Pero caro. Dê meia volta. O motorista hesitou. Senhor. De volta à lanterna da viúva. Imediatamente. O carro fez uma curva fechada no cruzamento seguinte. Quando retornaram, Poirot permaneceu sentado, imóvel, com a caixa de fósforos em uma mão, a suspeita aumentando em sua mente. Ele pensou no momento. Na carta chegando. Na aparição conveniente de Corin. Na confissão de Marlov. No desespero de Trenwith. Todas as peças se moveram em direção a um centro que, de alguma forma, sempre o exonerou. Muito limpo. Perfeito demais. O carro parou. Poirot saiu, o coração agora batendo calmamente. Ele entrou na casa sem bater. Corin ainda estava na cozinha, sentado como antes. Mas, desta vez, não estava escrevendo. Estava lendo uma das cartas. Uma das que Poirot havia devolvido ao esconderijo, mas agora estava aberta em suas mãos. Os outros estavam em uma pilha organizada sobre a mesa, novamente amarrados com uma fita azul. Corin olhou para cima, surpreso. Ah! Disse ele, casualmente demais. Achei que você tivesse ido embora. Poirot se aproximou. É curioso, disse ele suavemente, retornar a um lugar que se diz estar deixando. Corin cerrou os dentes. Fiquei curioso. Queria lê-los. Desta vez, como deve ser. Você disse que eles ficariam com você. Sim. E eu os deixei em segurança. Mas o senhor, sabia onde procurar. Já esteve lá antes. Silêncio. Poirot enfiou a mão no casaco e colocou a caixa de fósforos na mesa entre eles. Esta era sua, não era? Corin olhou para ele. Eu não. A voz de Poirot endureceu. Não minta. O rabisco é seu. Você o plantou junto com as cartas. Não para mim, mas para Elspeth. Você sabia que ela viria procurar. Você sabia que ela encontraria o pacote. E você garantiu que, quando o fizesse, ela encontraria exatamente o que precisava para justificar um ato que ainda não havia decidido cometer. A respiração de Corin estava superficial agora. Ela não matou Charity Valance. Nem Trenvite, na verdade. Você matou. O veneno era seu. Você mexeu na bandeja de chá na noite anterior. Você programou sua conversa com a viúva para provocá-la, para abalá-la. Você sabia que Marlov entraria em pânico. Você contava com isso. A voz de Poirot baixou. O senhor orquestrou uma tragédia e fez com que parecesse coincidência. Isso, Messier, é um tipo diferente de crime. Um crime de execução. De planejamento. Corin não disse nada. Seu rosto estava ilegível. Poirot deu um passo para trás. Não vou prendê-lo, disse ele. Isso não está ao meu alcance. Mas eu falarei. E eles ouvirão. Corin encontrou seu olhar. Por que eu faria isso? Poirot pegou a caixa de fósforos. Porque a culpa, senhor, não pode ser enterrada. Nem mesmo sob uma montanha de boas intenções. E com isso, ele se virou e deixou Corin sozinho na cozinha, as cartas diante dele como os ossos de um passado inquieto. Corin não chamou Poirot quando ele saiu da cozinha, nem se levantou da cadeira. Permaneceu sentado,
Com a pilha de cartas à sua frente, a expressão dividida entre o pensamento e algo próximo à exaustão. O ar ao seu redor parecia tenso, esticado a ponto de estalar, mas ainda não rompido. Poirot, caminhando lentamente pelo corredor, não olhou para trás. Ele fizera o que era necessário. A caixa de fósforos, a acusação, não fora teatral. Fora inevitável. Ele atravessou a sala de estar e voltou para a porta da frente. Quando sua mão tocou a maçaneta de latão, ele parou. A manhã estava mais clara. A névoa ainda pairava baixa sobre as docas, mas o céu acima se partia em fragmentos pálidos de azul. A tempestade havia se dissipado. Poirot girou a maçaneta, abriu a porta e saiu. Raftray ainda estava por perto, falando com um dos policiais no portão. Ele se virou quando Poirot se aproximou, percebendo algo no rosto do detetive que o fez se endireitar. Você voltou para dentro. Poirot assentiu. Sim. Eu tinha uma suspeita persistente. Agora foi esclarecida. Rowntree esperou. Devo me preocupar? Poirot deu de ombros levemente. Você precisará interrogar o Sr. Corrin novamente. Mais detalhadamente desta vez. A presença dele aqui, suas ações. Não foram tão inocentes quanto pareciam à primeira vista. Rowntree franziu a testa. Você acredita que ele envenenou o chá? Acredito que ele orquestrou uma sequência, disse Poirot suavemente, na qual outra pessoa daria o golpe final, sem saber que a morte já estava se infiltrando na corrente sanguínea. É uma forma rara de premeditação, tanto moral quanto criminosa. Ele acreditava que a verdade precisava de um fim. E então ele criou um. Rowntree esfregou a nuca. O CPS vai querer mais do que crença. Eles terão provas, respondeu Poirot. As impressões digitais dele estarão na parte de baixo da bandeja de chá. Nas cartas escondidas, que ele sabia como encontrar. Na caixa de fósforos que ele plantou. E suspeito que, se você procurar na lixeira do quarto dele, encontrará rascunhos, bilhetes que ele escreveu para si mesmo, pensando na melhor forma de introduzir o caos em uma casa já instável. Rowntree assobiou baixinho. Você acha que ele veio para incendiar tudo? Poirot olhou para a casa. Não. Ele veio revelar o que já havia pegado fogo há muito tempo. Mas não resistiu a ajudar as chamas a encontrarem ar. Por um momento, nenhum dos dois falou. A sirene de nevoeiro de um cargueiro distante quebrou o silêncio. Eu cuido daqui, disse Raftray finalmente. Você já fez mais do que o suficiente. Poirot assentiu e voltou a caminhar em direção ao carro que o aguardava. Ao se acomodar no banco, o motorista olhou para ele pelo espelho. Tudo resolvido agora, senhor? Poirot apertou os lábios. Tão resolvido quanto possível. O motor ronronou, ganhando vida, e o carro seguiu em frente, deixando para trás a lanterna da viúva, com suas janelas refletindo a luz da manhã com um brilho inexpressivo. Poirot não olhou para trás. No silêncio do carro em movimento, seus pensamentos vagaram. Não para Corrin, nem para Trenvite, nem mesmo para Elspeth Marlove, cuja raiva equivocada fora o fio mais fácil de puxar. Em vez disso, sua mente retornou a Charity Valance. Uma mulher de contradições. Capaz de esconder a verdade por décadas, e ainda assim, obrigada em seus últimos dias a desabafar. Capaz de silêncio, mas também de confissão. Poirot se perguntou. Teria ela realmente planejado a própria morte ou apenas se preparado para a possibilidade de que ela pudesse acontecer assim que a verdade fosse revelada? Ele jamais saberia. E, com isso, passou a aceitar as limitações de sua arte. As pequenas células cinzentas conseguiam reconstruir a lógica, os passos, a mecânica. Mas o coração. O coração sempre foi mais difícil. Mesmo assim, ele conseguia entendê-la. De certa forma, talvez mais do que qualquer outra pessoa. Ela tentará conter uma verdade volátil demais para o tempo apagar. Mas a verdade, como o mar, acabou erodindo todas as barreiras. Quando o carro chegou à estação de Liverpool, a cidade já estava completamente desperta.
Carrinhos de compras chacoalhavam pelas ruas de pedra. Sinos de igreja badalavam ao longe. A vida, como sempre, recomeçou. Poirot embarcou no trem com silenciosa eficiência. Sua cabine já estava preparada. Um jornal fresco, chá em um bule de prata e um envelope branco colocado discretamente sobre a mesa, com seu nome escrito com letra de forma impecável. Ele abriu. Dentro, uma nota. Senhor Poirot, agradeço a descrição. Não espero perdão, apenas compreensão. O que foi feito na lanterna da viúva já estava escrito em suas paredes. Eu apenas virei a última página. J.C. Poirot leu as palavras 2 vezes. Depois, dobrou a carta e guardou-a no bolso interno do casaco. Ele serviu o chá e recostou-se, olhando pela janela enquanto a paisagem rural começava a passar. O trem seguia firme para o sul, em direção a Londres, rumo aos confortos familiares e ao zumbido silencioso da rotina. No entanto, os pensamentos de Poirot permaneceram ancorados, por um tempo, naquela casa silenciosa no cais. Imaginou as janelas com tábuas, o carpete gasto na sala de estar, o som irregular do vento sob o beiral. Imaginou a vida que Charity Vallança havia construído. Por culpa, por hábito, talvez até por amor. Ele tomou um gole de chá e deixou o calor se instalar. Então, ele tirou o diário da mochila mais uma vez e começou a escrever, deslizando a caneta rapidamente agora, não para desvendar um mistério, mas para gentilmente colocá-lo de lado. Algumas verdades não são resolvidas, apenas aceitas. Alguns crimes não nascem do mal, mas da pressão, da história, da dor. E alguns finais não são resoluções, mas ecos. Ainda assim, é preciso ouvir o eco, pois nele reside o som do que foi perdido, e às vezes, o que foi encontrado. Canida, Peru. Poirot pousou. Do lado de fora da janela, o mar havia desaparecido atrás das colinas. Campos verdes agora se alinhavam no horizonte, tremendo suavemente ao vento. Ele fechou os olhos. E, com o mais leve sopro de paz, deixa a lembrança da viúva das docas ocidentais desaparecer no silêncio. O sol do fim da tarde banhava Londres com um dourado suave enquanto o trem chegava à estação Paddington. Poirot subiu na plataforma com a mesma precisão que demonstrava em tudo. Sua mala perfeitamente equilibrada, seu casaco sem vincos apesar das horas de viagem, e sua mente, embora tranquila agora, ainda aguçada. Ele não parou para se demorar. Caminhou diretamente até o ponto de táxi e indicou ao motorista o caminho para Whitehall, não para o seu alojamento. Pois, embora o caso estivesse, em termos oficiais, encerrado, restava uma obrigação final, não com a justiça, que fora feita em sua estranha medida, nem com a vingança, que Poirot abominava, mas com a verdade. O Ministério do Interior se interessou pelo assunto quando relatos de Liverpool sugeriram uma potencial negligência em tempos de guerra, há muito enterrada. Poirot receberá um convite discreto para falar, em off. Essa frase sempre o divertia. A verdade, na mente de Poirot, estava sempre registrada, fosse escrita ou não. Em uma sala silenciosa, revestida de madeira e com vista para o Tâmisa, Poirot repassou os detalhes essenciais do caso a um subsecretário ministerial. Nomes omitidos, ênfase não no escândalo, mas na reconciliação. Nenhuma ação oficial se seguiria. As explosões a bordo do Corvus e de seus navios irmãos já haviam passado há muito tempo para a memória burocrática. Não restava ninguém que pudesse ser responsabilizado. E, como Poirot suspeitava, o apetite político para escavar tal história era inexistente. Mas ele não saiu de mãos vazias. Ao sair do prédio, um envelope pardo simples foi colocado em sua mão. O restante dos pertences pessoais de Armitage, disse o assessor calmamente. Recuperados do quarto alugado do filho dele em Liverpool esta manhã. Seu inspetor Raftray foi minucioso. Poirot pegou o envelope, colocou-o no casaco e voltou para casa. Ele esperou até estar sozinho na sala de estar antes de abri-la. Lá dentro, cuidadosamente etiquetadas, havia páginas arrancadas de um caderno. Cada uma continha anotações, rascunhos e fragmentos de pensamento, parte memória, parte projeto.
Algumas páginas continham o que pareciam ser diálogos imaginários entre versões fictícias de Charity Valance e um interrogador anônimo. Outras, mais assustadoras, mapeavam linhas do tempo hipotéticas da noite em questão. Se Elspe a confrontar depois do chá, aproveite esse momento. Espere lá em cima, observe da escada. Intervenha apenas se ela hesitar. Finja que o chá está derramando para confirmar a confusão. Uma nota se destacou mais que as outras. A justiça não é cega. Ela é míope. Eu a ajudarei a enxergar. Todos eles enterraram a verdade. Eu serei a pá. Poirot dobrou o bilhete e o devolveu ao envelope. Assim, no fim das contas, Corrin se viu não como um assassino, mas como um curador. Ele manipulou a cena não por malícia, mas por convicção. E, no entanto, pensou Poirot, a convicção pode ser o motivo mais perigoso de todos. Ela se reveste de virtude e caminha, sem ser desafiada, por portas trancadas. Ele suspirou. Ele não podia condenar totalmente o jovem. Nem podia exonerá-lo. Mas sabia que Corrin não fugiria. O confronto final de Poirot havia garantido isso. Há certas verdades das quais não se pode escapar quando são ditas em voz alta. Poirot acendeu uma pequena lâmpada e olhou para o relógio. Quase 7 horas. Ele se sentou à escrivaninha e puxou uma folha de papel em branco para si. Desta vez, não era um relatório, nem um arquivo de caso. Uma carta. Para Mademoiselle Marlove, a verdade, acredito, chegará até você em breve. Pode ter certeza de que sua participação nela foi compreendida e, mais importante, julgada com compaixão. Você não matou. Você atacou em um momento de medo, mas a morte já havia começado seu curso. Não há nenhuma acusação contra você agora. Pode ir para onde quiser, sem mancha em seu nome. Não foi a vingança que te moveu, mas a dor. E embora eu não possa desfazer o que você perdeu, confio que saber que a verdade foi trazida à tona pode lhe oferecer alguma paz. Hercule Poirot ele assinou com um último e elegante traço e então selou o envelope. Ele recostou-se na cadeira, com as mãos cruzadas, e permitiu-se um longo momento de silêncio. A lanterna da viúva, pensou ele. Um nome apropriado, agora mais do que nunca. Um farol do passado, aceso não para guiar navios, mas para iluminar uma verdade há muito submersa. A mulher que morava lá tentou esconder isso. O homem que havia chegado tentou usá-lo como arma. Aquele que sofreu quase se afogou nela. E, no entanto, no final, a verdade veio através da névoa, não sem custo, mas sem injustiça. Poirot levantou-se e foi até a janela. Lá embaixo, as ruas de Londres fervilhavam como sempre, alheias ao que se passava a centenas de quilômetros de distância. Ele se permitiu o menor dos sorrisos. Nem toda história precisa de manchetes. Nem todos os casos exigiram aplausos. Mas na resolução silenciosa de uma vida desembaraçada, Poirot encontrou o que mais procurava: ordem, justiça, equilíbrio. E enquanto a luz de sua janela se derramava suavemente sobre a rua abaixo, ele sussurrou uma frase final para a noite. A verdade está sempre lá. Está só esperando para ser vista. A verdade está sempre lá. Apenas esperando para ser vista.